Fala pessoal, aqui é o Mairo Vergara com mais um vídeo. Este é um vídeo que o nome é muito esquisito, o espectro do aprendizado das palavras em inglês, mas é um vídeo muito importante que você não pode deixar de ver, então preste atenção. E é o seguinte, a ideia desse vídeo veio de uma pergunta de um dos meus alunos lá no nosso curso, mas eu resolvi fazer o vídeo tanto para os alunos quanto para vocês aqui que não são alunos do YouTube, do Facebook, né? Porque é importante, você tem que entender isso, porque vai fazer uma diferença grande nos seus estudos de inglês. E a parada é o seguinte, eu já vou chegar no espectro. Tá? Pra vocês entenderem por que chama o espectro do aprendizado das palavras em inglês. Mas basicamente, eu fiz um vídeo sobre vocabulário, eu fiz um vídeo sobre como memorizar palavras, não esquecer as palavras que você aprende, e esse vídeo vai, acho que, complementar, talvez possa ter mais algum, mas vai complementar essa série de vídeos sobre vocabulário. E é o seguinte, tá? Quando você aprende uma palavra em inglês, ou uma frase, ou um padrão, uma estrutura, mas vamos falar em termos de palavra para simplificar. Não é assim, ou eu sei ou eu não sei. Não é uma parada que tá ligada ou desligada. Ou eu sei a palavra ou eu não sei a palavra. Não é uma parada binária desse jeito. O aprendizado de uma palavra é uma coisa que acontece aos poucos. É como se assim, no começo você sabe, numa escala de 0 a 10, se você pudesse dar uma nota, né, de quanto que você sabe aquela palavra, ou quão bem você sabe, quando você não sabe a palavra, você sabe 0 da palavra. 0. Aí quando você estuda ela um pouquinho, vai lá no dicionário, procura, você sabe 1, né? Você já sabe um pouquinho mais aquela palavra. Aí conforme você vai vendo e revendo aquela palavra, vendo um livro, vendo um filme, você já procurou, você já sabe, vai aumentando. Agora você sabe 2, né? O seu nível de saber a palavra. Aí, de repente, você descobre que aquela palavra também tem um outro sentido, levemente diferente, porque você leu num livro e não entendeu muito bem, procurou, você sabe 3. E aí você vai sabendo aquela palavra, conhecendo aquela palavra cada vez mais, até o ponto que o seu nível de conhecimento daquela palavra chegou no nível máximo, no nível 10. Ou seja, o aprendizado de uma palavra não é ou eu sei ou eu não sei, ele é em inglês a gente fala, spectrum, né? Em português é o espectro, é uma vasta gama, assim, começa no 0, vai subindo, indo, sabe um espectro? Né? Tipo uma onda sonora que vai... Então, ou não é sei ou não sei, não é binário, é um espectro. Né? Você vai sabendo um pouquinho mais, né? O mais fácil é pensar numa escala de 0 a 10, né? Você sabe 0%, você sabe 10, ou 10, ou 1 da palavra, ou 2, ou 3, o nível de sabismo, não existe essa palavra. O nível que você sabe a palavra. Então, o que acontece na prática? Entendeu? Por que é um espectro, né? Você vai aprendendo cada vez mais daquela palavra até você dominar ela. Na prática, como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Tem uma frase, vou pegar a primeira frase lá do nosso curso que é There was once a farmer and his wife. Né? Essa frase quer dizer, era uma vez um fazendeiro e a esposa dele. Então, quando eu ensino essa frase para os alunos, a primeira coisa que eu ensino é que essa expressão aqui, ó, there was once, é uma coisa que você não traduz ao pé da letra. Então, você não precisa ficar pensando o que é there, o que é was, o que é once, porque seria assim, ó, there, lá, was, era, né? Once, uma vez. Ou there was, junto poderia ser tinha, existia. Então, tinha, existia uma vez. Então, isso aqui você não traduz ao pé da letra. Você pensa, você só aprende que there was once quer dizer era uma vez. Acabou. There was once, existem outras maneiras de dizer era uma vez, mas uma delas é there was once, né? Ou dá pra traduzir como tinha, existia certa vez, mas eu gosto de traduzir como era uma vez, tá? Aprende que there was once era uma vez. Aí depois você aprende a farmer. A farmer quer dizer um fazendeiro, então o esse aqui você pronuncia é um. Farmer é fazendeiro, um fazendeiro, e aí depois tem o and, que é o e, né? E, um fazendeiro, e his wife, a esposa dele. Wife é esposa, his é dele. Só que no inglês eles não falam esposa dele, eles falam dele, esposa, his wife. Beleza, você aprendeu isso aqui. Aí muita gente me pergunta, tá, Mayra, eu aprendi, mas eu só sei essa frase porque eu estudei ela, porque eu decorei ela. Não importa, você sabe, né? Antes você não sabia, agora você sabe. Ah, Mayra, mas eu decorei. Não importa se você decorou, se você... Não importa o porquê você sabe. O importante é que você não sabia e agora você sabe que there was once significa era uma vez
que a farmer significa um fazendeiro e que and his wife significa e a esposa dele. Aí os alunos perguntam, tá, mas Mairo, se eu ver essas palavras, ou essa frase, ou esse padrão num filme, na TV, em outro contexto, eu ver alguém falando isso não no texto aqui que eu tô estudando, não aqui na frase, não aqui no vídeo, eu vou entender? Será mesmo que eu vou entender? Porque eu acho que eu decorei, eu acho que eu só sei porque tá aqui no texto. E a resposta é, se você ver esta frase em outro contexto, tá? Como você já estudou ela, então, ó, volta lá na escala. Isso aqui você sabia 0, o seu nível de conhecimento dessas estruturas aqui era 0. Aí você estudou, que nem agora, eu acabei de te ensinar. Agora, não é assim, não, agora eu sei, agora eu tô no nível 10 de conhecimento dessa frase. Não, agora você tá no 1. Você se familiarizou com essas palavras e com essas estruturas, né? Quando você vê de novo essas frases, essas estruturas em um filme, agora existe, preste atenção, existe uma chance maior de você entender, né? Por quê? Porque você já se familiarizou. Então, se você tá vendo um filme e o cara falar farmer, tem uma chance grande, maior do que tinha antes, que você vai... eu sei o que é farmer, né? Farmer é fazendeiro. Se você vê alguém falando his wife, esposa dele, ou até... Você vê você vê o filme e o cara fala assim, his car, né? Aí vamos supor que você sabe car, que é carro, né? Um carro de dirigir. E aí você, caraca, eu sei, é o carro dele, porque eu aprendi que his wife é a esposa dele. E aí, car, eu já sei, então eu entendi que his car é o carro dele. Tá sacando? Conforme você vai estudando as palavras, você vai aumentando o seu conhecimento e você vai aumentando a chance de você ver isso em outro lugar e entender. Aí, saca só, quando você vê, por exemplo, his car, e aí você entendeu porque você sabe o que é his e car você já sabia, você reforçou ainda mais o his na sua cabeça. E de repente esse his aqui, ele já não é 0, não é 1, ele já é 2, ou 3, ou 4. E aí, conforme você vai vendo e revendo essas palavras, essas estruturas em diferentes contextos, você vai cada vez mais se familiarizando com elas, cada vez mais sabendo elas, até o ponto que algumas, não todas as estruturas, você chega lá no 10, né? Tipo farmer. Farmer é fazendeiro. Então, se você leu num livro, tinha farmer, por exemplo bem prático, tá? E eu vou ser bem repetitivo no vídeo, porque como eu falo, repetitivo, prolixo é bom em termos de aprendizado. Então, né, não vem os caras, Mário, você fala 1000 e demora 20 minutos para falar o que poderia ter falado em 2, mas é melhor. Você passa 20 minutos vendo aquela mesma coisa falada 5 vezes, você entra na sua mente. Você vê um vídeo de 2 minutos ali, você esquece daqui a 2 minutos, tá? Então você foi lá, tava lendo um livro, viu a palavra farmer, aí você procurou no dicionário, aí você sabia 0, você não sabia o que era, sabia 0. Aí você procurou no dicionário, farmer é fazendeiro. Agora você sabe, você tá no nível 1 de conhecer essa palavra aqui. Aí você viu um filme, viu um filme aí, e no meio do filme o cara falou farmer. Você, caraca, farmer, eu lembro, é fazendeiro. Beleza, agora você tá no 2. Aí, você tava lendo um livro, outro livro, e viu farmer de novo. E aí, por acaso, sei lá por quê, você esqueceu. De repente, fazia muito tempo que você não via a palavra. Você esqueceu, caraca, farmer, eu já estudei, eu botei no meu Anki, eu vi naquele livro, eu esqueci. Aí você vai lá no dicionário de novo, procura. Lembrei. Aí, você não volta pro 0, né? Porque você esqueceu, mas você lembrou, você já tinha um conhecimento. Então, reforça ainda mais. Digamos que mesmo esquecendo, você estudou de novo, você já tem um nível de conhecimento 3. Aí você vê outro filme, vê outro seriado, continua vivendo a sua vida, fazendo coisas em inglês, e cada vez você sabe mais a palavra farmer. Até um ponto que você chega no nível máximo de conhecimento da palavra farmer, e aí você praticamente nunca mais vai esquecer ela. E é por isso que o aprendizado das palavras é um espectro, né? Um spectrum. É uma coisa, não é ou eu sei ou eu não sei. Eu sei um pouquinho, eu sei um pouquinho mais, eu sei um pouquinho mais. E isso vai acontecer com todas as palavras, com todas as estruturas. Tipo, there was once. Você vai ver. Aí você vai ter que dar de cara com essa estrutura em outro contexto para talvez lembrar dela, né? E aí se você lembrar, melhor, você sabe mais. Se você não lembrar, beleza, não lembrei, mas eu sei que eu já estudei ela, daí eu procuro num dicionário em algum lugar, ou no vídeo do Mairo, e aí eu vou lembrar de novo. E este processo de, como eu falei, lembrar, esquecer, ir se familiarizando é que vai fazer com que aos poucos você aprenda as palavras. É por isso que, para finalizar o vídeo, 2 conceitos importantes. Conceito número 1 é: não fique
neurótico, tá? Não fique neurótico quando você não lembrar de uma palavra, né? De uma palavra que você Mário mestre da digitação, que você já estudou. Não fique neurótico, porque faz parte, lembra? Você sabe mais, você está se familiarizando. Então não fica loucão. Não lembro. Não fica loucão. E o conceito número 2, que é talvez até mais importante, acho que os dois são importantes, se exponha muito ao idioma, ou seja, listening, né? Vou colocar, escute muito inglês, leia muito inglês, principalmente escutar, tá? Por quê? Porque quando você está lá estudando as palavras, você está fazendo o Anki, você está fazendo seu caderno de vocabulário, você está fazendo o curso do Mário, você está fazendo o Duolingo, não importa o que você está fazendo, mas você está absorvendo aquelas palavras. É legal, tá aprendendo 10 palavras novas por dia, que nem eu falei no vídeo do vocabulário. Só que se você não tá vendo seriado, se você não tá passando tempo com o idioma, você não tá dando a chance para você mesmo de você ver e rever de novo essas palavras que você aprende em vários contextos. Ou seja, não adianta nada você aprender 1000 palavras por dia se você não faz coisas em inglês, se você não vê seriado, não vê vídeos no YouTube, não escuta podcast, não lê livros, não passa tempo com o idioma. Quando você passa tempo com o idioma, lendo, escutando, você se dá a chance, você cria a oportunidade para que você veja e reveja as palavras em diferentes contextos, as palavras que você já estudou em outros contextos. E aí, você vai movendo as palavras ao longo desse espectro, né? Spectrum. Ao longo desse espectro, você vai fazendo com que o seu cérebro domine cada vez mais as palavras que você aprende. Todas que você aprende? Não, várias que você aprender você vai esquecer. Você aprende uma palavra meio rara às vezes, a chance de você ver ela no seriado é menor, tá? Então, esta foi a mensagem do vídeo, o espectro do aprendizado das palavras, o título meio esquisito, mas eu creio que vai ajudar todos vocês. Eu achei que até ficou um pouco mais curto o vídeo de hoje em relação aos últimos. Se você gostou, como sempre, os recados finais, assine o canal, siga a nossa página no Facebook. Se você quiser baixar o nosso livro, né, o nosso e-book, o Como Aprender, eu sempre falo isso no final, mas tem que falar. Como Aprender em Inglês, o Guia Definitivo, o nosso livro. Se você não conhece, vai ter o link para você baixar. Vai ter o link na descrição aqui para você baixar o livro. Vai ter o link também na descrição do nosso curso de inglês Mário Vergara. Se você quiser mais informações sobre o curso, sobre como fazer o curso, quando é que tem as próximas turmas e tudo mais. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.